Peraí, deixa eu voltar. Vai fazer um making off depois disso. Peraí, não, deixa eu voltar. Eu quero contar uma história. Peraí, vou voltar. Peraí, vamos lá. Vocês vão editar, né? Então deixa eu... Eu tive algumas decisões bem significativas em relação à minha carreira. Eu acho que a principal delas foi quando, após 22 anos de carreira, eu me perguntei, eu só posso fazer isso? Porque eu queria fazer mais coisa. Eu tinha potencialidades de exploração, não sabia o quê. E aí, depois de um processo de coaching, que eu descobri o quê, eu vi que eu tinha muita coisa para falar de tudo que eu vivi e do que eu aprendi. E queria compartilhar isso com as pessoas. Hoje eu atuo como palestrante, aproveitando toda a experiência que eu tive, né, de lidar com pessoas, e falo sobre o tema conversas difíceis, que mostra a dificuldade das relações interpessoais e os caminhos para se conseguir facilitá-las. Bom, por que conversas difíceis? Eu passei 22 anos na área comercial de grandes veículos de comunicação, gerenciando, treinando equipes, atendendo clientes, ou seja, lidando com pessoas. E eu pude perceber que uma boa comunicação é crucial para uma carreira. E eu pude perceber também que não saber lidar com conversas difíceis pode ser a diferença entre uma carreira longa e uma carreira curta, entre jogar com a torcida a favor ou com a torcida contra. E aí eu me aprofundei nesse tema porque quando a gente acha que há um monte de conversas difíceis, a que você tem com seu marido, a que você tem com seu chefe, elas são a mesma conversa, obedecem à mesma metodologia. Todos nós caímos nas mesmas armadilhas e temos os mesmos medos. As maiores armadilhas das conversas difíceis, primeiro, qual é o propósito que você entra numa conversa difícil? Se você entra numa conversa difícil querendo mudar o outro, querendo contar a sua história como verdade absoluta e não apenas a sua história, eu acho que são os maiores empecilhos numa conversa difícil. Além de que expressar os sentimentos e saber ouvir são as coisas mais importantes que você pode fazer. Eu tive, 22 anos, muitas conversas difíceis, na vida profissional e na vida pessoal também, né? É um aprendizado. Eu tive uma conversa difícil em ambiente de trabalho, foi uma situação que eu poderia até classificar, né, de assédio moral, em que eu fui absolutamente desqualificada como pessoa e minha reação foi chorar. Isso foi no telefone. E depois, ajudada por outras pessoas, eu pude falar sobre como eu me senti com essa pessoa, dar limite e estabelecer um novo tipo de relação. E eu comecei a perceber que tinha caminho. A melhor maneira de conduzir uma conversa difícil é falar sobre o que você sabe. O que você sabe é a sua história, os seus sentimentos e suas experiências. E não falar sobre o que você não sabe, que é a história do outro, as intenções do outro e os sentimentos do outro. Eu diria para vocês se divertirem. Uma vez eu fiz uma entrevista de trabalho, meu entrevistador perguntou para mim: o que você teria feito de diferente ao longo da sua carreira? Teria tomado decisões diferentes? E eu falei para ele: não, eu só teria me divertido mais. Então divirtam-se.